Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a abertura do diafragma. No outro vídeo eu falei para vocês sobre a velocidade do obturador, que é basicamente o intervalo de tempo em que a luz tem para sensibilizar o sensor, para conseguir atingir o sensor da câmera. Esse intervalo de tempo ele se dá entre o abrir e o fechar da cortina do obturador. Já na abertura do diafragma a gente vai controlar o espaço em que essa luz tem para entrar. Esse espaço pode ser maior ou menor, sempre dentro da lente. Então, se eu tenho uma grande abertura do diafragma, eu vou ter então um grande espaço, um espaço maior para a luz entrar por meio da lente. Se eu tenho uma pequena abertura do diafragma, eu vou então restringir esse espaço e deixar esse espaço por meio da lente, dentro da lente, ainda menor. E como a velocidade do obturador tem uma nomenclatura, por exemplo, 1/30, 1/50, 1/100, 5 segundos, 1 segundo, a abertura do diafragma, a sua nomenclatura, ela se dá por meio do F barra o número. Os valores de abertura, por exemplo, podem ser F barra 1.2, 1.8, 2, 2.8, 3.5, 5.6, até basicamente F22, F36, depende também do tipo de lente. E a grande pegadinha que tem nos valores de abertura do diafragma é que o número que vai suceder o F barra, quanto maior for esse número, na verdade menor é a abertura do diafragma. E o contrário também, quanto menor for o número, maior vai ser a abertura do diafragma. Então eu vou dar um exemplo para vocês. F barra 8 é um diafragma já um pouquinho fechado. Se eu for comparar o F barra 8 com o F barra 16, essa abertura 16 não é maior, pelo contrário, F16 é a metade do valor de abertura do F barra 8. Então isso acaba confundindo um pouco. Do mesmo modo, 1.8 é uma abertura muito maior do que F16. F barra 4 é uma abertura maior do que F barra 8. E por aí vai. Então esses valores, por estarem invertidos, eles acabam confundindo um pouco quando a gente está aprendendo. Mas não precisa se desesperar não. Quanto mais você praticar, mais familiar esse conceito vai ser para você. Então agora que a gente já sabe o que é uma grande abertura e o que é uma pequena abertura, a gente tem que saber o que vai acontecer se eu deixar uma abertura grande ou uma abertura pequena do diafragma. A primeira coisa, obviamente, é a intensidade da luz. Quanto mais aberto for o diafragma, mais luz vai entrar e o contrário também. Quanto mais eu fechar o diafragma, menos luz eu vou ter entrando por meio da lente. Só que não para apenas nessa situação. Da mesma forma que na velocidade do obturador, além da luz que a gente controla, a gente vai controlar também os borrões de movimento que a gente pode deixar borrados ou congelados, na abertura do diafragma a gente pode controlar também a profundidade de campo. O que seria então essa tal da profundidade de campo? A profundidade de campo, basicamente, é a nitidez da foto, a nitidez em relação à diferença dos planos. O primeiro plano está mais nítido e o segundo plano, por exemplo, ou plano de fundo desfocados, ou todos os planos estarem nítidos. Quanto maior for esse campo de nitidez, esse alcance de nitidez entre os planos, maior vai ser a minha profundidade de campo. Eu posso dizer então que se eu tenho uma grande profundidade de campo, é que todos os planos da foto estão nítidos, tanto quem está no primeiro plano quanto quem está no plano de fundo. E se eu tenho a nitidez apenas no primeiro plano e o fundo totalmente desfocado, nesse caso então eu falo que eu tenho uma pequena profundidade de campo. E como é que eu controlo isso então? Como é que eu deixo o famoso fundo desfocado? A primeira dica é deixar a abertura maior possível, ou seja, se eu tenho uma lente, uma 50mm 1.8, eu vou deixar o mais próximo então de 1.8. Se eu tenho uma lente zoom, que ela vai de 18 a 55, que é a lente do kit que tem na maioria das câmeras, eu vou então deixar o zoom máximo em 55mm e eu vou deixar a abertura máxima que a lente permite quando eu estou em 55mm, que é f barra 5.6. Se eu tenho uma grande abertura do diafragma, eu consigo deixar o fundo desfocado. E se eu quiser que tudo fique nítido, ou seja, se eu quiser uma grande profundidade e não uma pequena profundidade de campo, eu vou ter que fechar mais o meu diafragma. F barra 8, F barra 16, F barra 22, algum valor de abertura bem pequeno que vai então deixar uma grande profundidade de campo. Resumindo, se eu tenho uma grande profundidade de campo, todos os planos da foto vão ficar nítidos. Se eu tenho uma pequena profundidade de campo, eu tenho apenas um plano de nitidez e o restante fica desfocado. E o interessante é que quanto mais distante o plano estiver do ponto de nitidez,
mais desfocado esse plano vai estar. Isso é bem legal também, pessoal. Isso faz com que, por exemplo, se a gente deixar um elemento bem próximo à lente, o fundo vai ficar extremamente desfocado, ainda mais se houver digamos assim, uma grande perspectiva, né? Um alcance bem grande de paisagem, então essa foto vai ter um fundo bastante desfocado. Só que não é apenas a abertura do diafragma que vai controlar a minha profundidade de campo. Eu tenho que prestar atenção também na distância focal da minha lente. Eu tenho a lente em grande angular, por exemplo, 18 mm de distância focal, a tendência é que todos os planos fiquem nítidos, ou seja, a tendência é que eu tenha também uma grande profundidade de campo. Do contrário, se eu utilizar o zoom máximo da minha lente, o fundo vai ficar totalmente desfocado, eu vou ter uma pequena profundidade de campo. Quando eu falo que o fundo vai ficar desfocado, eu estou levando em consideração que o fotógrafo deseja deixar o primeiro plano nítido, como um retrato, por exemplo. Mas nada impede de você focar lá no fundo e deixar o primeiro plano totalmente desfocado. Vai muito de onde você vai direcionar o seu ponto de foco. Então, resumindo, se eu quiser uma grande profundidade de campo, ou seja, todos os planos nítidos, eu tenho que usar uma grande angular, por exemplo, na posição de 18 mm, e também deixar o diafragma um pouquinho mais fechado. E, detalhe, evitem, quando estiverem com a grande angular, evitem deixar o primeiro plano próximo da lente, porque senão essa profundidade de campo não vai permitir que todos os planos fiquem tão nítidos assim. E se você quiser deixar uma pequena profundidade de campo na sua foto, então o jeito é você dar o zoom máximo da sua lente e deixar a abertura máxima também, que provavelmente na sua lente vai ser f/5.6. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como controlar a abertura do diafragma da lente de vocês e que também vocês possam, nas próximas fotos, trabalhar e controlar melhor a profundidade de campo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algo que também deriva desses ajustes que vocês aprenderam, que é o efeito bokeh. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Até mais!